O presidente da República já avisou que não haverá doses suficientes para imunizar todos os brasileiros e brasileiras para a Covid-19 em 2021. Claro que ele não confessou que a culpa por isso é de sua própria incompetência. É o que temos para hoje. Afinal, há um Messias no poder que diz não fazer milagres, mas também não sabe governar. Isso vai causando problemas à medida que chegamos mais perto do início da vacinação. Diante do quadro de escassez, o que fizeram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça? Consultaram a Fundação Oswaldo Cruz, a famosa Fiocruz, instituição responsável por fabricar a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca aqui no Brasil, para saber se era possível reservar, essa é a palavra, reservar doses do imunizante para seus ministros, servidores e também para o Conselho Nacional de Justiça. Tal qual Júpiter e Saturno no céu, por aqui temos a conjunção de dois grandes mundos criando um bizarro espetáculo. A falta de credibilidade do governo Bolsonaro, que apresentou um plano nacional de imunização frágil e foi omisso no processo de aquisição de vacinas, encontra-se com o sentimento de uma parte do Poder Judiciário que acredita que todos são iguais perante a lei, menos magistrados e suas equipes que estão acima dela. De acordo com reportagem de Matheus Teixeira, do jornal Folha de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal afirmou a Fiocruz que seu pedido de reserva tinha os objetivos de, primeiro, imunizar os seus funcionários, membros e tudo, e depois, aspas, contribuir com o país neste momento tão crítico da nossa história, fecha aspas. Basicamente, o Supremo Tribunal Federal defendeu que, ao imunizar por conta própria seus servidores, liberaria a estrutura pública para o restante da população. Olha que bonzinhos. O STJ fez um pedido parecido à Fiocruz, segundo revelou a coluna Radar Econômico da revista Veja, para imunizar magistrados, servidores, ativos e inativos, dependentes, estagiários, colaboradores terceirizados do STJ e também do Conselho de Justiça Federal. Disse que a reserva, esse pedido de reserva, se deve a, aspas, expectativa da grande demanda à rede privada quando houver a disponibilidade para a compra da vacina. Questionados pela imprensa, tanto o STF quanto o STJ afirmaram que não pretendem obter prioridade e preferência em relação ao restante da sociedade. O uso dessas duas palavras, gente, não é aleatório. Não sei se vocês lembram, no começo do mês, membros do Ministério Público de São Paulo haviam pedido prioridade para a vacinação, como foi revelado pelo jornal Brasil de Fato, e levaram uma saraivada de críticas de uma população indignada com fura-filas. Além disso, as justificativas dadas pelo STF e pelo STJ esbarram na realidade. Em algum momento, vacinas serão encontradas à venda no mercado por parte de empresas que cobrarão, inclusive, um preço bem mais alto do que os contratos fechados com governos. Afinal, os contratos são fechados aos milhões, né? É menos provável que isso comece com as vacinas produzidas tanto pela Fiocruz quanto o Instituto Butantan, que é o desenvolvedor da Coronavac, que é o produtor da Coronavac, que foi desenvolvida pela chinesa Sinovac, que tem acordos volumosos com governos aqui no Brasil. Talvez comece com a Pfizer ou com a Moderna, vendendo em farmácia, quem sabe? Mas não faz sentido, portanto, que órgãos públicos imunizem funcionários públicos pagando valores mais altos com recursos da população antes da própria população. Além disso, os servidores dessas instituições que tiverem mais de 60 anos, contarem com doenças que os tornem mais vulneráveis ao coronavírus e forem profissionais de saúde, serão vacinados junto com os grupos prioritários elencados nas primeiras fases do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Podem ser vacinados como todos os outros. Os demais, é claro, que não são mais idosos, que não estão em grupo de risco, nada disso, terão que, em tese, esperar junto com o restante da população. O que os tribunais desejam com a reserva de vacina? Receber a cota relativa ao total de seus servidores sob a promessa de ir aplicando aos poucos? Ir buscar na porta da Fiocruz um novo lote relativo ao número de servidores que fazem parte de uma nova fase de vacinação, fase após fase? Não é apenas pouco prático, mas beira o absurdo. O que aconteceria se empresas, organizações sociais, times de futebol, clubes de tiro, igrejas, centros espíritas, terreiros, coletivos de canastra e de truco, sindicatos de motofrentistas e grupos de escoteiros passassem a fazer a mesma requisição à Fiocruz, assumindo a própria vacinação? Deixa comigo, eu vacino, me dá aqui antes.
Se todos somos iguais perante a lei, não haveria por que privá-los disso, concorda? Vamos todo mundo reservar seu lote de vacina. Os pedidos do STF, do STJ e de membros do MP São Paulo são apenas uma pequena amostra do que deve ocorrer nos próximos meses quando a vacinação começar. Uma parte dos mais ricos deve comprar vacinas e aplicar a preços escorchantes, mas espera-se uma quantidade nunca antes vista de carteiradas das mais diversas autoridades com o objetivo de passar na frente da fila na vacinação pública sobre os mais diferentes argumentos. Vai rolar até segurança nacional. Da mesma forma, podemos aguardar uma festa do atestado, com pessoas saudáveis comprando declarações médicas de que possuem comorbidades que lhe garantam 2 doses de tranquilidade antes da sua vez. Isso já aconteceria sob um governo organizado e com credibilidade. Contudo, apesar de contarmos com um dos melhores sistemas de imunização pública do mundo, que pertence ao SUS, pertence ao Sistema Único de Saúde, a gestão Bolsonaro, como um Midas ao avesso, consegue transformar em tragédia tudo que ele toca. Tudo que ela toca. Essa situação passa insegurança à população, que não tem certeza se seu governo será capaz de levar a cabo tal empreitada de guerra. Até porque já deu mostras que, na verdade, ele é um agente infiltrado do vírus. Fez bem a Fiocruz, que respondeu à demanda do STF, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que toda a produção será integralmente destinada ao Ministério da Saúde. Vai para lá, né? Segundo o registro da própria revista Veja. E que também disse que, infelizmente, a Fiocruz não possui autonomia nem mesmo para dedicar parte da produção da vacina para a imunização de seus servidores e colaboradores. Disse, essa frase da própria presidente do órgão, Anísia Trindade Lima. A imunização por aqui no Brasil, não será apenas um desafio para garantir a proteção da população contra uma doença mortal que matou quase 190 mil pessoas, mas também um teste para a nossa democracia e os princípios republicanos que, em tese, a guiam. Quanto tempo a fila resiste antes de virar um queijo suíço diante dos interesses de quem tem poder? Qual